Foi super gratificante porque eu participei da primeira turma e também, por coincidência, fui a primeira aluna a me formar no mestrado. Sou Roberta Pena, sou engenheira ambiental de formação. Sempre trabalhei com gestão ambiental, só que em diferentes contextos, e em 2014 eu caí de paraquedas no Pão de Açúcar, que a gente está vendo aqui atrás, que é uma unidade de conservação municipal, conhecida como Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, mais conhecida como Mona Pão de Açúcar. Eu comecei a trabalhar dentro do Bondinho Pão de Açúcar, que é a empresa privada que opera dentro dessa unidade de conservação. Até então, trabalhava com gestão ambiental de projetos muito mais mitigando impactos negativos do que potencializando impactos positivos. E aí o turismo, por ser uma atividade naturalmente menos poluidora, né, com potencial poluidor muito menor comparado às outras atividades econômicas, eu pude, de fato, explorar e trabalhar com gestão, manejo de espécies nativas da vegetação, recuperação de trilhas, reintrodução de espécies nativas, muito mais voltado para os impactos positivos que aquela atividade poderia proporcionar. E o mestrado profissional, ele tem essa proposta, né, de, além da pesquisa, né, que é super importante, todos nós fazemos pesquisa, mas trazer junto com a pesquisa um resultado prático, que é o que eu sempre gostei de fazer, então eu nunca me vi com perfil acadêmico e gosto de trabalhar dentro da iniciativa privada. O mestrado profissional era uma oportunidade de eu me profissionalizar e continuar atuando e melhorar a minha atuação dentro da iniciativa privada. O Brasil tem um sistema de unidade de conservação, que é o SNUC, que estabelece as diretrizes para a conservação dessas áreas protegidas, e toda unidade deve ter um plano de manejo, mas daí até um plano de manejo, que já é um desafio muito grande a nível Brasil, né? Muitas unidades de conservação ainda não têm plano de manejo, e colocar esse plano de manejo em prática é um salto, é um desafio muito grande. E eu acompanhava isso de perto com o gestor da unidade de conservação, porque as ações que a gente tinha que desenvolver de conservação tinham que estar bem alinhadas, né, com o plano de manejo, que é um desafio enorme, porque o plano de manejo é um documento com 1000 páginas, super rico de informação e de orientação, inclusive orientando o gestor a colocar aquelas atividades em prática, monitorar e avaliar, mas sem um instrumento para ajudar nisso. Foi uma maratona de entrevistas com o gestor para poder levantar todas essas informações e até ele ter essas informações. Ele ainda não tinha esses resultados, né, na mão. Então a gente descobriu que 40% das atividades previstas no plano de manejo ainda não haviam sido implementadas, cerca de 20% estavam em implementação. O objetivo final de criar uma unidade de conservação é, de fato, promover ações que conservem aquele bioma. E para desenvolver essas ações, existe um plano de manejo que orienta e eu tenho que executá-las, porque senão é uma unidade de conservação no papel, né? Só protegida por lei, não tem ação nenhuma de conservação. Então, para essas ações saírem do papel, é fundamental ter uma boa gestão deste documento. Foi super rico para mim profissionalmente, porque eu consegui trabalhar com 66 unidades de conservação e fui entendendo a realidade do Brasil, assim, o quão difícil é, primeiro, para as unidades conseguirem recurso para elaborar um plano de manejo, que é um documento que precisa de muito estudo também, de tempo para a elaboração, e depois um salto ainda maior para essas unidades poderem implementar as ações, monitorar e avaliar essas ações para que, de fato, o plano de manejo se torne um instrumento, uma ferramenta de gestão, né, para tomada de decisão e deixe de ser meramente uma formalidade do SNUC. Durante a pesquisa, descobri nessa amostragem de 66 unidades de conservação de todas as esferas, eu trabalhei com unidades de conservação do Estado, do município e da União. 13% apenas dessas unidades faziam avaliação e monitoramento do plano de manejo. E as outras unidades que não realizavam a avaliação e o monitoramento, não realizavam basicamente por 3 motivos: falta de recursos humanos, falta de recurso financeiro
e falta de instrumento para poder fazer esse monitoramento e avaliação, embora o próprio plano de manejo dê uma diretriz, né, assim, como que deve ser feito esse monitoramento e essa avaliação, mas falta esse instrumento, que não é uma grande ideia, é um sistema, uma planilha, né, assim, eu que sempre trabalhei com gestão ambiental via isso de uma forma muito simples, mas embora seja simples como gestão, isso não é a prática, não é realizado. E esse foi o principal produto da minha pesquisa, era sistematizar as informações, as ações previstas no plano de manejo, ações previstas para a conservação daquela unidade, numa tabela, numa planilha, que traga um dashboard, né, um plano, um painel de controle para que o gestor possa ver os principais resultados, os principais indicadores e ter essa tomada de decisão. Então, a cada ação, o status em que estava cada ação, por que não foi implementado, se precisava de orçamento, começar a fazer gestão dessa informação de uma forma que seja prática. Esse sistema foi entregue para a Unidade de Conservação do Pão de Açúcar. A gente também publicou um manual técnico de como usar essa planilha, porque essa planilha pode ser usada para qualquer unidade de conservação, o que basta é alimentar com as informações do respectivo plano de manejo. Entregamos também um relatório técnico para todas as unidades, todos os órgãos ambientais que participaram da pesquisa, foi entregue um relatório técnico e a própria dissertação. Então foi pela primeira vez, a gente levou isso para a sociedade civil e todas as instituições que compõem o conselho, um retrato e um diagnóstico de como estavam as ações, como estava o plano de manejo do Pão de Açúcar. Com isso, o plano de manejo deixa de ser meramente um documento de planejamento e se torna, de fato, um instrumento, uma ferramenta de gestão. Esse produto também foi usado em 2020 num grupo de trabalho de revisão do plano de manejo, que também é uma ação que deve ser feita. Todo plano de manejo, após um período, ele tem que ser revisado. E como que eu reviso esse plano de manejo? É fundamental ter esse levantamento do monitoramento e avaliação para saber o que foi executado, o que não foi, se ainda precisa de ser executado, né? O contexto mudou, coisas aconteceram dentro dessa unidade, vale a pena manter essa e essa ação, essa ou aquela ação? Não foi fácil fazer o mestrado e trabalhar, mas foi muito rico para mim pessoalmente. E entender, né, assim, eu acho que eu já tinha essa visão, porque eu já estava trabalhando com turismo, mas isso no mestrado foi ficando cada vez mais, foi consolidando, né, na minha vida, assim, entender que a riqueza que a gente tem, né, assim, o Brasil tem uma vocação natural para o ecoturismo, né, a gente tem muitas oportunidades e eu acredito muito, assim, realmente acredito que o ecoturismo é uma ótima oportunidade para a conservação, ele serve à conservação, né? Ele é instrumento para isso. Ao invés de a gente ficar extraindo recurso natural para bens de consumo, a gente de fato explorar a natureza de uma forma sustentável e gerar renda, e essa renda ela serve à conservação também, né? Além de uma atividade econômica como qualquer outra. E diante de tanta urgência, né, assim, urgência climática, de tantos problemas batendo à nossa porta, eu acho que a gente está muito atrasados, né, assim, me deu essa sensação de que tem muito o que fazer.